para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos... Deixa eu tirar aqui. Joia. Nós estamos na nossa primeira série de mensagens e como Deus tem falado conosco esses domingos aqui. Nós falamos sobre como nós nos movemos, como nós plantamos essa igreja, como nós vamos fazer, seguir nesse enorme desafio. E nós entendemos que só podemos no poder do Espírito, que opera em nós, através de nós, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nós entendemos, num segundo momento, a importância da comunhão. E entendemos que comunhão é estarmos construindo algo junto, é ter parte, mas é também ter um compromisso. Os 3 pontos da koinonia é ter um compromisso, fazer parte, ter um compromisso com a nossa vida, se importar em como nós estamos vivendo e participar daquilo que Deus está construindo com tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, ainda continuando em Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Você pode manter a sua Bíblia aberta, o texto também está projetado. Atos, capítulo 5, de 1 a 11. O texto sagrado, ele diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Senhor, que palavra difícil, Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender, em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, eu terminei falando sobre a importância, às vezes, de a gente discernir o tempo que nós estamos plantando uma nova igreja. Fazemos uma leitura da nossa cultura, olhar para fora da igreja, a importância de saber dos costumes, daquilo que tem dominado a nossa cultura. E algo que nós estamos vivendo é uma idolatria do amor. Nós temos aqui a geração, os boomers, né, os pós-guerra, a geração dos Beatles, talvez os meus pais aqui, que gostavam de ouvir, não sei se a Dona Dorcas, o pastor Celino também, mas nós temos essa geração que depois da guerra, depois das guerras, falavam a respeito do amor, da paz, mas um amor que se adequa aos nossos padrões.
A grande frase dessa geração, desse tempo, é de que tudo que você precisa é de amor. Mas o problema é que esse amor, ele está dentro dos nossos padrões, os padrões individualistas, onde você vive os valores, esse amor você quer receber da sua forma, daquilo que traz benefício para você. Ou senão, um amor consumista, onde você dá e você quer receber tudo aquilo de volta e às vezes mais. Nós vivemos em uma geração onde os relacionamentos precisam ser recíprocos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, na verdade, nós entendemos que o amor é de graça. E quando nós vivemos a ordem de amar ao próximo, não é uma reação ao que a pessoa faz para mim, mas é porque eu entendi simplesmente aquilo que Cristo Jesus fez por mim. Então, o amor não depende de algo de eu consumir, de eu dar para poder receber. Mas veja o reflexo disso para dentro das igrejas. As pessoas procuram uma igreja que se adequa aos seus padrões, que é agradável à sua forma de falar. Hoje nós temos igreja para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas, de estilo, de pensamento, onde uma igreja onde talvez não te confronte tanto, não venha de frente com a sua cultura, com o seu modo de vida, ou senão, nós consumimos igreja. Nós queremos tudo do bom e do melhor, nós somos fiéis nas nossas contribuições, nós estamos aí sempre presentes e, na verdade, entra num envolvimento muito financeiro, mas muito pouco no serviço, de engajar-se mesmo. E onde a pessoa, aqui as pessoas não estão me servindo como eu quero, eu vou procurar uma outra igreja. Fruto dessa idolatria do amor. Jonathan Leeman, no livro A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, ele diz o seguinte: temos feito do amor um ídolo que nos serve, e desse modo redefinindo o amor como algo que jamais impõe julgamento, condições ou ligações obrigatórias. Ou seja, o amor que se encaixa ao meu padrão, um amor que não julga, um amor que não condena, um amor que é agradável, paz e amor. Mas deixa eu trazer mais algumas consequências disso para a igreja. Por exemplo, em relação à nossa aceitação, com Deus, como Deus nos aceita. Talvez você já ouviu a frase, Deus te aceita independente do que você é. Nós recebemos as pessoas de forma incondicional. Deus nos aceita dessa forma. Quando, na verdade, eu nunca vi essa frase na Bíblia, que Deus nos aceita dessa forma. Existe uma condição, existe um sacrifício que Cristo Jesus teve que fazer. Deus ele não aceita pecadores. Deus antes, a graça alcança esses homens. A graça do Senhor, o sangue de Cristo Jesus, nos lava, nos redime dos nossos pecados. Então sim, Deus ele pode nos receber. Deus ele não compactua com pecadores, ele não nos recebe de forma incondicional. Antes, Cristo Jesus teve que pagar o preço dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus não aceitou a oferta de Caim. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, quando o povo estava vivendo em pecado, Deus olha para esse povo e diz, vocês não são o meu povo, por causa da forma que eles estavam vivendo. A santidade de Deus deve governar o nosso pensamento sobre a aceitação. E quando nós pensamos a respeito disso, nós nos voltamos para a cruz de Cristo. E antes de pensar e de dizer, não importa como você vive, importa sim. Porque tudo que nós fazemos de bom ou produzimos é por causa da obra dele em nós.
É por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. É por causa da transformação que Deus opera em nós através da ação do Santo Espírito de Deus. Quer ver um outro aspecto? A respeito da autoestima. Quando nós olhamos para uma geração de igrejas, coaches, pastores que potencializam as pessoas, que dizem para as pessoas: vocês podem mais, vocês são melhores, nós temos que tirar o melhor das pessoas. Quando nós vemos uma geração de pessoas que estão na mídia dizendo para o seu público o quanto elas são boas, o quanto elas são importantes, e nós cantamos: você tem o valor, ou senão nós dizemos: você é mais raro do que o puro ouro de Ofir. Enquanto eles estão sugando o dinheiro das pessoas e dizendo para elas: você é ótima. Mas quando Isaías tem um encontro com o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou pecador, que estou no meio de um povo de impuros lábios. Nenhum homem é devidamente tocado quando a convicção da sua insignificância, até que se depare com a majestade de Deus. Olhar para essa mensagem, olhar para o Evangelho de Cristo Jesus e reduzir a este Evangelho a algo que me agrade, ou reduzir a este Evangelho a algo que não precisa ter mudança de vida, afinal Ele nos ama de forma incondicional e não importa o que nós vamos fazer, nós valemos mais do que algum tipo de ouro, é falar contra a santidade do nosso Deus. No livro O Evangelho Explícito, diz assim: mas desprezar a enormidade da severidade de Deus, como se não fôssemos tão maus assim e merecêssemos maior bondade, é desprezar a santidade de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje nós estamos falando que nós nos movemos com zelo. Antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos tirar algumas visões erradas a respeito do nosso relacionamento com Deus e da santidade. Falar sobre zelo é falar sobre a santidade de Deus. Falar sobre zelo é falar como Deus está cuidando da sua igreja. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos uma falsa generosidade. É muito interessante que o nome de Ananias, na origem, no hebraico, quer dizer graciosamente dado pelo Senhor, gracioso ou generoso. É intrigante que um homem, numa época onde o nome falava muito a respeito da identidade das pessoas, mas o que tinha, na verdade, era uma falsa generosidade. A sua esposa, né, uma pedra preciosa, bonita. E o que Lucas ele está trazendo aqui é o relato de algo comum que estava acontecendo no começo da igreja. Porque muitos judeus que se convertiam, muitas pessoas que se convertiam perdiam tudo. Se você era um judeu e você se rendia a Cristo Jesus, se a sua família não seguisse o mesmo caminho, você perdeu a sua herança, você perdeu os seus bens, você perdeu a sua casa, você perdia tudo. Era uma perseguição por parte dos compatriotas, por parte do império da época. Então, as pessoas da igreja acolhiam uns aos outros. Vem para cá, não, você perdeu tudo, você perdeu a sua família, agora você faz parte da minha família. Eu vou compartilhar tudo que eu tenho com você, nós vamos ter tudo em comum, porque nós estamos servindo a esse Deus. Vem cá, nós vamos caminhar junto. Era algo extremamente comum o que Lucas estava relatando aqui. Mas aí nós vemos alguns erros que Ananias cometeu. Nós devemos tomar cuidado para não ser também os nossos erros. O primeiro erro é o reter. Versículo 2. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Reter aqui é separar para si, é furtar ou desviar. Na Septuaginta, que é a versão
traduzida para o grego, koiné, do Antigo Testamento, a palavra reter aqui é a mesma utilizada para falar sobre Acã em Josué. A mesma ação de Josué, a mesma ação de Acã lá em Josué. Também aparece em Tito, quando os escravos estavam roubando os seus senhores. Bruce, ele diz que Ananias era para a igreja o que Acã foi para as conquistas. Em Josué capítulo 7 narra a história da família de Acã, quando eles estavam de frente a uma grande batalha contra o povo de Ai. Josué olha para aquela situação e diz: não, o nosso povo é forte, não vamos enviar, não precisa tantos homens, vai dar tudo certo. Era uma guerra ganha. Era algo que Josué olhava, e quando ele envia o povo para esta batalha, Josué diz: já eles voltam, trazendo tudo, já estava certo de que eles poderiam ganhar, mas existia algo, existia um pecado no meio do povo, existia uma família que furtou, que pegou de um povo que não pertencia ao Senhor, desobediência da ordem de Deus. Era a mesma coisa que Ananias estava fazendo quando ele reteve. Ele estava pecando contra o Senhor. Mas sabe que muitas vezes, nós podemos estar retendo do Senhor quando não utilizamos os nossos talentos, quando não utilizamos os nossos dons, quando não utilizamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer com toda a excelência e habilidade com que nós sabemos fazer, quando nós não utilizamos aquilo que nós temos para servir ao Senhor. William Barclay, ele diz o seguinte: Deus nos deu os talentos que temos, não são nossos, somos mordomos dos mesmos, e somos responsáveis não perante homens, mas sim perante Deus. Podemos reter quando agimos com negligência, quando agimos com falta de responsabilidade, ou quando agimos com desleixo para com a igreja do Senhor, para com a palavra de Deus. O grande violinista Stradivarius, ele diz que se a minha mão se enfraquecer, estaria roubando do Senhor. Se em algum momento ele não pudesse tocar com a excelência, com o vigor com que ele sempre tocava, ele tinha tanto temor e reconhecia tanto que aquilo que Deus fez, que aquilo que Deus deu para que ele possa fazer com excelência, que se um dia ele não conseguisse fazer, ele tinha temor a respeito disso. Nós podemos reter do Senhor quando agimos para com a sua igreja, com a sua obra, de forma relaxada. Segundo erro é a respeito da motivação. Ainda no versículo 2, depositou aos pés dos apóstolos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo anterior, no finalzinho, nós vemos a história de Barnabé, um homem extremamente generoso, e a palavra do Senhor diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Eu faço uma pergunta quando eu leio esse texto: como um levita tem bens? Os levitas faziam parte de uma tribo onde eles não possuíam terras. No Antigo Testamento, eles não tinham bens. Então quer dizer, se Barnabé, se esse homem ele possuía algo, é porque aquilo custou muito para ele. Era algo que custou muitos anos para sua família, levou muitos anos para construir tudo o que ele tinha. E ele entregou isso de todo o coração. Do outro lado, nós temos Ananias e Safira, que faz com uma motivação errada. Barnabé inspira a igreja a caminhar em comunhão, em unidade. Ananias e Safira inspira a igreja a caminhar em pecado. O que estava acontecendo aqui é que as ações de Barnabé influenciavam pessoas,
Mas Deus não podia ser conivente com as ações de Ananias, porque as ações de Ananias e Safira também iriam influenciar pessoas. E aquela igreja estava no começo, estava no grupo base, um pequeno grupo base de talvez aqui quase 8.000, 10.000 pessoas ali naquele momento. E o que acontecia ali iria influenciar toda a história da igreja. E quando nós olhamos para a nossa plantação, a forma com que nós vivemos o grupo base, com que nós estamos construindo, o que nós fazemos agora, pode influenciar toda a história da nossa igreja. Como você inspira as pessoas do grupo, quando nós vivemos, como nós vivemos as nossas relações, como nós nos envolvemos no trabalho, naquilo que nós estamos fazendo, pode falar a respeito do DNA do que vai ser esta igreja. Quais as nossas motivações em plantar uma nova igreja? Talvez você veio porque é na minha família, é amigo, procuramos uma igreja bíblica, distância e tantos outros motivos, que todos esses são válidos e tudo bem. Nós nos juntamos por motivos diversos, mas agora nós precisamos ter um motivo: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua justiça, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Essa é a nossa motivação. Pode ter vários motivos, mas agora nós nos juntamos para anunciar a Cristo Jesus. Podemos ser como Barnabé, ou podemos ser como Ananias e Safira, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece a motivação do nosso coração. Terceiro erro que nós podemos viver é achar que o inimigo não está trabalhando. Versículo 3: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Encher aqui é completar, fazer abundar. O que Satanás fez era potencializar algo do coração de Ananias. O ato de encher, ele é uma cooperação. Quando nós olhamos Efésios capítulo 5, diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não viva a vida de vocês dessa forma, cheios do vinho, de forma que vocês vão perder a lucidez de vocês, mas vivam cheios do Espírito Santo. Existe aqui uma condição. Não era algo que Satanás chegou para Ananias e fazia de Ananias um boneco de ventríloco, que ele fazia o que ele quisesse com Ananias. Não, quando nós olhamos para Judas, Satanás encheu o coração de Judas, mas a palavra de Deus diz que Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Judas concordou. Ananias estava tendo parte naquilo que Satanás estava fazendo. Nós temos 3 grandes inimigos que podem encher o nosso coração. O grande tentador, Satanás. O sistema desse mundo, a forma com que as pessoas estão vivendo, a forma com que essa cultura pode nos levar a viver igreja, talvez com um amor idólatra, uma pregação falaciosa a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, porque essa cultura é isso que ela tem feito, e a nossa natureza caída, os nossos pecados. Ananias se deixou guiar pelo inimigo que está trabalhando. Por isso que o pedido de Pedro, a ordem de Pedro para a igreja era: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Nós precisamos estar sempre atentos. Meus irmãos, nós estamos plantando uma nova igreja, num bairro onde ainda não tem nenhuma igreja cristã. Nós estamos trabalhando numa escola confessional, muito confessional,
onde nós estamos recebendo pessoas que não são crentes aqui nessa escola. Nós estamos construindo algo que faz parte do reino de Deus. Vocês acham que o inimigo ele não vai se levantar? Talvez nós, presbiterianos, temos um certo receio de falar sobre o diabo e a obra dele, o que ele está fazendo contra a igreja, mas ele está trabalhando. Ele está militando contra o povo de Deus. Ele está trabalhando contra nós. E se nós não vivemos uma vida vigilantes, em oração, na palavra de Deus, firmes na fé, na comunhão uns com os outros, nós podemos sucumbir, nós podemos perder. Precisamos estar atentos, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, a comunhão, como é importante isso aqui. Quarto erro é achar que aquilo que nós fazemos à igreja, nós fazemos aos homens, e não a Deus, quanto, na verdade, não aos homens, mas a Deus. Versículo 4. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que interessante o conhecimento doutrinário que esse povo já tinha. O Espírito Santo do versículo 3 agora é Deus, eles entendendo toda a doutrina da Trindade, como esse povo estava crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Mas o que Pedro está dizendo é que, o que Lucas está dizendo é que aquilo que nós fazemos e como nós nos movemos a respeito da igreja de Cristo, nós não fazemos somente aqui uns para os outros ou para o homem, mas nós fazemos para Deus. O reter, a motivação errada, permitir que os inimigos tomem conta do nosso coração, não estar atentos, sermos negligentes, nós pecamos contra Deus, que é o Senhor da igreja, contra Cristo Jesus, o noivo. Esse noivo cuida da sua igreja. Esse noivo é um Deus poderoso, um Deus santo e um Deus temível. E o que nós fazemos contra a igreja de Cristo, nós fazemos contra Ele. Porque foi dessa forma que Ele se apresentou para Paulo. Paulo, porque me persegue? Ele não está dizendo, Paulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo a igreja? Como você está me perseguindo? Eu espero que o seu coração possa estar se enchendo de temor quando falamos a respeito da plantação de uma nova igreja. Porque estar envolvido no projeto de plantação de uma nova igreja requer um coração cheio de temor. Quando nós olhamos do versículo 5 ao versículo 10, Lucas vai narrar toda a consequência para Ananias e Safira do que aconteceu, e nós já lemos aqui a forma com que eles caíram, simplesmente, como que Deus ceifou a vida deles por causa do pecado, que Deus não permite o pecado em sua igreja. Mas no versículo 11 nós temos o resultado para a igreja. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Interessante que aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja, eclesia, aqui no livro de Atos. O temor, aquilo que Deus estava fazendo aqui, causa uma reverência para o povo de Deus. Para aqueles que não são filhos de Deus, causa um terror. O temor do Senhor, daquilo que Deus fez aqui, separa a igreja, a eclesia, a assembleia dos santos de toda a multidão. O zelo de Deus para com sua igreja causa para os incrédulos distância da igreja. Mas o zelo de Deus para com a sua igreja causa para os seus filhos distância do pecado, das motivações erradas, do servir ao Senhor de forma negligente. Como nós vamos nos mover, sabendo quem é o Senhor da igreja? Deus, Todo-Poderoso, tendo temor
com o nosso proceder com a igreja e reconhecendo as nossas motivações para a plantação desta igreja. E um desafio que nós temos agora é como nós vamos continuar. Quando eu estava preparando esse sermão, numa tarde, eu escrevi para a Cíntia. E eu falei assim, talvez uma das pregações mais difíceis, porque eu sou pastor nessa plantação. Num primeiro momento, a sensação de que veio era, meu Deus, como é muito mais profundo o que nós estamos fazendo. Como é muito mais sério o que nós estamos fazendo aqui no bairro Grande Marileuza, através da escola, através da igreja. Não podemos ser negligentes, não podemos estar desatentos, não podemos romper com a comunhão, não podemos deixar a vida de oração, não podemos deixar de reconhecer quem nós somos, os nossos pecados, nos voltarmos para Deus em arrependimento e pedir para que Ele conduza o nosso trabalho. Que o nosso coração possa estar cheio de temor, nós possamos nos mover com zelo, com cuidado para com a igreja, que é a igreja de Cristo. Feche seus olhos.